Graça e paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Hoje na minha palavra de encorajamento, eu quero meditar com você aqui no texto, em Romanos capítulo 8, o versículo 28 apenas. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, aciona o sininho que tem aí, e todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E curta esse vídeo, né? Deixa o seu joinha aí, compartilhe com outras pessoas, assista outros vídeos do meu canal também, deixa um comentário, um pedido de oração também. Se você quiser pedir uma oração, peça, né? Eu tenho meu caderno de oração, este é o meu caderno de oração, onde eu anoto os seus pedidos. Que Deus abençoe a sua vida. Então nós vamos meditar aqui que a palavra de Deus, que ela fale ao teu coração. Antes de começar a gravar, eu orei e falei: Espírito Santo, usa a minha vida. Obrigada por essa palavra. E usa a minha vida para encorajar os meus irmãos. Que essa palavra possa te encorajar hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, Romanos 8, versículo 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a palavra aqui, Paulo, né, falando sobre o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda quando nós não sabemos orar, né, e o Espírito Santo nos ajuda, ele nos foi enviado para isso, para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso mestre, né, aquele que nos acalma, que nos anima, que nos encoraja. E Paulo, ele continua dizendo, né, aqui no 28 ele diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes, nós que servimos a Deus, que amamos a Deus, nós vamos passar por situações muito difíceis, né? Porque o dia mal, como eu já falei, ele vem para o bom e para o mal. Ele vem para o justo e para o injusto, o dia mal. Porém, a diferença é como nós passamos, como nós enfrentamos esse dia mal, né? E todas as coisas cooperam para o nosso bem. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, aliás, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida ao Senhor, confesse a Ele os seus pecados, diga que você quer recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E Jesus vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar de todas as coisas, Ele vai guiar os teus passos, Ele vai endireitar as tuas veredas. Amém? Então, assim que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono. Então é Ele que vai cuidar de nós, Ele é o nosso pastor, né? Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa, ela estava um pouco triste por uma situação e eu disse: não se preocupe, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós temos que entender isso. Na vida do cristão, na vida daquele que já entregou sua vida a Jesus, ao controle do Senhor, ao senhorio de Cristo, tudo que acontecer está debaixo do controle dele. Às vezes o que nós achamos que é para o nosso mal, é para o nosso bem. Às vezes o que nós achamos que é uma coisa boa, e Deus vê lá na frente, Deus é altíssimo, né? Ele é onisciente, Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós, então Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos preserva do mal. Então às vezes nós ficamos chateados, ficamos preocupados, né? Nossa, mas eu queria tanto essa coisa e não aconteceu, né? Eu perdi meu emprego, eu queria fazer algo e não deu certo. Deus está no controle de tudo. Se você entregou sua vida a Jesus, se você ama a Deus, como está escrito aqui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem. Ainda as coisas ruins que pessoas intentem contra a tua vida, ainda as coisas ruins que o inimigo intente contra a tua vida, Deus vai transformar o mal em bem. O nosso Deus, Ele faz isso. Ele não deixa que o mal venha sobre nós, que o mal nos atinja para nos destruir. Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos. Claro, muitas vezes nós passamos por situações, né? Na época da pandemia, muitos de nós pegaram a doença, né? E muitas outras coisas acontecem com o ímpio e acontecem conosco também. Porém, a questão está como nós enfrentamos essa situação e o nosso Deus nos guardando. Ele nos guarda por dentro, Ele guarda o nosso espírito, Ele não deixa que nós sejamos destruídos, afetados. Quando Jesus e os discípulos eles estão naquele barco, atravessando o mar da Galileia, indo até Gadara, né, para salvar aquele homem ali, aquele homem gadareno, eles enfrentam uma tempestade muito grande. Né? Jesus estava dentro do barco e eles enfrentaram uma tempestade muito grande, correndo o risco ali até de naufragar. Porém, Jesus estava no barco, essa era a diferença.
Quando diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos, é isso. Se no nosso barco Jesus está, nós não vamos ser atingidos, destruídos, esmagados, né? Pode até vir a calamidade, o problema, a luta, mas nós não seremos destruídos, em nome de Jesus, porque Ele cuida de nós, o Senhor cuida de nós, Ele cuida da minha vida, da tua vida. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele vai cuidar de nós. Por isso que eu falei a você que ainda não fez um compromisso, uma entrega, ainda não entregou sua vida ao Senhor, aos cuidados dEle. Faça isso hoje mesmo, não espere muito tempo. Tem um hino que antigamente cantava na igreja, né? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, hoje é o dia de voltar para Jesus. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de voltar para Jesus. Hoje é o dia de pedir perdão, dizer: Senhor, eu me arrependo, né? Como o filho pródigo que disse: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele pai, ele restaura aquele filho no mesmo momento, traz uma roupa nova, traz uma sandália, traz um anel, o meu filho voltou. Então é isso que Deus quer fazer com a tua vida também. Se você andou afastado dos caminhos do Senhor, é hora de voltar. Papai está te esperando, Ele está aguardando. Basta uma decisão sua de voltar e Ele já tem uma roupa nova, Ele já tem um anel para colocar no teu dedo, Ele já tem uma sandália para calçar os teus pés, para que você não seja mais escravo, não seja mais escrava. Você vai se tornar filho, filha de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem quando nós amamos a Deus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele passa a cuidar de nós, Ele passa a guiar os nossos passos. Nós precisamos estar atentos, ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor diz lá em Isaías: uma voz estará por trás de você e ela vai te dizer: este é o caminho, ande por ele. É o Espírito de Deus. Se nós dependemos do Espírito Santo, se nós oramos, pedimos: Espírito Santo, me ajuda, me guia, me dirige, guia os meus passos nesse dia. Ele vai nos guiar, Ele vai nos sinalizar situações ruins que nós não devemos nos colocar, né? Lugares onde nós não devemos ir, palavras que nós não devemos falar. Muitas vezes, às vezes eu penso em falar alguma coisa, o Espírito Santo diz: não fale essa palavra. E eu me contenho, né? Então, é muito importante isso, né? Aqueles que são chamados por Deus com um propósito, nós podemos descansar, que ainda que venham adversidades, ainda que venham coisas ruins sobre nós, Deus vai transformar essa situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Até enquanto eu estava pensando, meditando na palavra para gravar hoje, o Espírito Santo me fez lembrar de um folhetinho que uma vez eu recebia, não sei se foi na rua, eu recebi um folheto, desses folhetos evangelísticos, né, que os cristãos distribuem. E nesse folheto tinha uma historinha, eu guardei essa história na minha mente. Aliás, eu tenho um folheto guardado até hoje, talvez numa das minhas bíblias ou num dos meus cadernos de estudo antigos. E a história é: um homem, ele sofre um naufrágio, ele vai parar numa ilha deserta, ele fica ali sozinho, e ele começa a orar a Deus: Deus me ajuda, me salva, me salva, me salva. E ele começa, os dias começam a passar, e aí ele vai, constrói um abrigo para ele, ali com folhas, com madeira. Ele vai construindo um abrigo, amarra daqui, dali, vai aprendendo a viver naquele lugar inóspito, ruim, mas todos os dias clamando a Deus. Ele era uma pessoa que temia a Deus, e ele clama a Deus, pede a Deus por uma saída. Os dias vão passando, meses vão passando, e um dia ele, depois de construir todo o abrigo, né, um abrigo seguro para ele ficar, para ele se proteger, né, dos perigos, das chuvas, dos animais e tudo mais, um dia ele sai do abrigo e vai atrás de alimento, vai um pouco mais longe, deixa uma fogueirinha acesa e vai atrás de alimento. Só que ele demora para voltar. E quando ele vem vindo, né, tá anoitecendo já, ele vem vindo de volta para o seu abrigo, e ele olha e vê que o abrigo está em chamas, está pegando fogo, aquele fogaréu lá no alto. E ele começa a entrar em desespero, ele começa a gritar, fala: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu? Era o meu único abrigo, era o meu único refúgio nesse lugar. O Senhor não me ouve, o Senhor não tem cuidado de mim, o Senhor me abandonou. E ele fica desesperado com Deus, com raiva de Deus. E aquele homem vira à noite ali, desesperado, chorando, deitado ali naquele chão, chorando naquela praia. E quando é pela manhã, ele escuta, ele desperta com um som bem alto de como é que chama? Uma buzina de navio, né? Não sei se é buzina que chama, mas de uma buzina de um navio tocando, um barco tocando uma buzina bem alta. E ele desperta ali, né, naquela manhã, e quando ele olha, ele vê vindo em direção a ele um barco para resgatá-lo. E aí ele entendeu que essa palavra, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, o incêndio do único abrigo dele, a destruição daquele único abrigo, algo que ele se achava confortável, né? O incêndio daquele abrigo gerou a salvação dele.
porque os homens disseram: nós vimos um fogaréu saindo aqui desse lugar, por isso nós viemos até aqui. Então ele foi encontrado por causa de uma adversidade. Então a adversidade para a vida dos cristãos, para a vida de quem ama a Deus de verdade, não é de quem vive de qualquer jeito, frequentador de igreja, mas é de quem ama a Deus, A palavra diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é apenas uma história para ilustrar, mas eu acredito que é assim mesmo. Muitas vezes Deus tira o nosso abrigo, o nosso lugar de segurança, Muitas vezes nós estamos num lugar desconfortável, mas nós estamos confortáveis no desconforto. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, no Gota de Sabedoria, Então Deus muitas vezes nos tira dessa zona de conforto desconfortável, mas porque Deus tem algo muito melhor para nós. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Deus tem algo muito melhor para você. Saia dessa zona de desconforto. Saia dessa zona de conforto aparente que você está, porque Deus tem algo muito melhor para você. Ele quer cuidar de você, Ele quer fazer com que todas as coisas, ainda as coisas ruins, cooperem para o seu bem. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida, no nome de Jesus.